A abdominoplastia tem se destacado como um dos procedimentos estéticos mais procurados, sendo especialmente popular entre mulheres pós-gestação e indivíduos que perderam peso. No entanto, é importante destacar que essa cirurgia não é uma solução mágica e é importante a gente dizer que mesmo após a cirurgia da abdominoplastia, você precisa continuar tendo cuidados e ela também exige cuidados específicos. Para a gente entender um pouco mais sobre essa cirurgia, a gente conversa agora com o cirurgião plástico Bruno Calaça, que compartilha aqui com a gente orientações sobre os cuidados necessários e o momento adequado para buscar o procedimento. Seja bem-vindo, Dr. Bruno Calaça. Muito obrigado. Ao canal Saúde. Então, quais são os primeiros critérios e os principais critérios que um paciente deve atender para ser considerado um candidato adequado para a abdominoplastia? Bom, primeiramente a gente tem que imaginar que a cirurgia plástica, como tudo na medicina, tem que ter critérios, né? Você falou muito bem, nem todo mundo é candidato e o paciente também ele tem um papel fundamental no final da cirurgia, no resultado final da cirurgia. Por quê? Porque a gente divide responsabilidades. Na verdade, o cirurgião plástico não é mágico, ele produz resultados, mas isso depende muito mais da percepção, da responsabilidade individual do paciente. Então, além da indicação, o paciente tem que ter a ciência de que ele compartilha das mesmas responsabilidades que o cirurgião plástico. Então, hoje a gente conversa muito com os nossos pacientes e a gente explica que a gente consegue resultados maravilhosos desde que eles compartilhem dessa responsabilidade. Uma vez feita uma cirurgia de abdominoplastia, é preciso entender que ali existe um pós-operatório. Pós-operatório que é um pós-operatório que não é também algo que você diga que não vai conseguir. Eu falo isso porque eu fiz essa cirurgia plástica no final do ano passado, doutor Bruno, e teve uma coisa muito interessante. Eu tinha muito medo de fazer essa cirurgia e por muitos e muitos anos eu fiquei prolongando algo que eu poderia já ter feito há muito mais tempo. Porque também tem muito isso, a questão da gente ter medo. É receio, medo, né? Não, o medo é comum. Em qualquer procedimento cirúrgico, o paciente, o medo, o receio é comum. Agora, a gente tem que ter ciência de que todo procedimento realizado por um profissional capacitado, por uma equipe capacitada, num hospital adequado, com estrutura adequada, diminui muito os riscos de qualquer intercorrência, de qualquer eventualidade, qualquer risco além daquele que a gente tem programado. Então, a cirurgia plástica realizada por um profissional adequado, por equipe qualificada, num ambiente adequado, num hospital adequado, ela tende a diminuir muito essas intercorrências. Então, o medo é comum, o medo é esperado, a ansiedade é esperada, mas a gente sempre coloca isso na cabeça dos nossos pacientes. A gente vai entregar o nosso melhor, a gente vai lhe entregar para uma equipe que vai lhe cuidar da melhor forma possível dentro de um espaço que é o melhor possível para aquela cirurgia. Então, quando vai operar um paciente, a gente sempre explica que a cirurgia tem que ser feita com segurança e desde que o paciente se sinta seguro. Inclusive, o Dr. Bruno Calaça, ele tem um grande diferencial. Ele só faz a cirurgia plástica naquele paciente que o procura se realmente houver essa necessidade. E é importante se destacar que quando você for procurar um cirurgião plástico, você vá atrás das referências desse cirurgião e se ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a questão da ética, ela é fundamental. E eu acho que isso é muito importante, né, doutor Bruno? Sim, claro. Antes de qualquer procedimento com cirurgião plástico, você tem que primeiro se certificar de que aquele profissional é um cirurgião plástico. Hoje em dia, com a invasão de outras áreas, a gente tem muita gente se vendendo como cirurgião plástico, né, e sendo que, na verdade, não tem a capacitação. Então, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Independente de ele ser
de o paciente escolher cirurgião X ou Y, ele tem que se certificar de que aquele cirurgião que ele está escolhendo, ele é capacitado, ele é habilitado. E hoje a formação do cirurgião plástico é uma formação muito demorada. São 6 anos de medicina, são 3 anos de residência em cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, é uma vida inteira dedicada para você se tornar um cirurgião plástico. Então, demanda bastante tempo, demanda bastante esforço e muitos profissionais hoje se vendem como profissionais da cirurgia plástica sem ter percorrido todo esse caminho. E é preciso ter muito cuidado. Tem que se ter esse cuidado. Cirurgião plástico é cirurgião plástico formado em medicina, com 3 anos de residência em cirurgia geral, 3 anos de residência em cirurgia plástica. Esse é o cirurgião habilitado para realizar a cirurgia plástica. E é importante que a gente tenha realmente essa avaliação, é importante que a gente tenha essa autorresponsabilidade com a gente, porque no momento em que a gente fala, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu tenho vontade de fazer uma cirurgia plástica, a gente pode sim fazer, porque hoje, inclusive, a cirurgia plástica, ela é algo que todas as pessoas que se programam conseguem fazer. Inclusive, hoje a gente tem financiamentos para fazer cirurgia plástica, né, doutor Bruno? Não é algo inacessível, algo que você não consiga fazer, claro que dentro do planejamento de cada um, mas a gente está ali falando da nossa autoestima, e a autoestima, ela é muito importante para a questão do empoderamento feminino, é importante também para os homens também. A gente sabe que o número de homens que têm realizado cirurgia plástica são inúmeros, inclusive a abdominoplastia, que ela na verdade existem tipos diferentes, né? Tipos diferentes para indicações diferentes. Cada paciente é um paciente em especial. Por isso é que a gente sempre orienta. Todo paciente que vai se submeter a um procedimento cirúrgico, ele tem que passar por uma avaliação. Essa avaliação ela pode ser inicialmente à distância, mas antes do procedimento, ele tem que passar por uma avaliação presencial para a gente indicar o procedimento adequado. Cada paciente é um paciente e cada paciente tem a sua indicação. Então, existem as indicações de abdominoplastia em homens, existe a indicação em mulher também. Isso vai depender muito da deformidade, da necessidade daquele paciente. Às vezes a pessoa só quer melhorar um pouquinho uma flacidez que surgiu depois de uma perda de peso, uma flacidez que surgiu depois da gestação, a obesidade, o paciente pós-bariátrico, aquele paciente que perdeu muito peso. Então, isso tudo vai depender do tipo de paciente que nos procura. São várias as indicações. São desde os pacientes que têm perdas de peso excessivos, pós-bariátricos, aqueles que tiveram uma perda importante, ou simplesmente aquelas mamães que tiveram na pós-gestação aquela flacidezinho que incomoda. Varia muito. E melhora muito, né? As indicações vão depender realmente dessas alterações. Agora a gente está falando sobre a questão do pós-operatório, que é muito importante, a consciência que o paciente tem que ter sobre esses cuidados essenciais que existem pós-cirurgia plástica, pós-abdominoplastia, né, doutor? Claro, a cirurgia plástica, como eu já falei, ela compartilha as responsabilidades. Eu falo muito que o resultado da cirurgia é 50% do médico e 50% do paciente. E isso envolve não só a equipe médica, envolve uma equipe multidisciplinar. São os cuidados que a gente vai ter no pré-operatório, que são de extrema importância. Muitas vezes a gente negligencia, né, os cuidados pré-operatórios, né? São os cuidados intraoperatórios, que isso vai da questão da técnica, da equipe médica, do hospital, da estrutura hospitalar e o pós-operatório. Nessa parte o paciente é o ator principal, então ele que vai tomar de conta a partir daquele momento. Claro que junto com a equipe, mas ele vai ser o ator principal desse pós-operatório, entendeu? Ele vai cuidar da sua cirurgia e a gente precisa que o paciente tome consciência do seu papel fundamental no pós-operatório e para o resultado final da cirurgia. O doutor Bruno Calaça, ele tem toda uma preocupação com isso. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade aqui também para apresentar para vocês a clínica AME, que foi recém-inaugurada. O doutor Bruno já tem uma larga experiência como cirurgião plástico aqui na nossa capital, apaixonado pelo que faz excelentes cirurgias plásticas. Eu tenho acompanhado aqui alguns resultados de cirurgia
que ele tem feito. Eu digo sempre que a cirurgia plástica é um dom que Deus dá, é uma paixão muito grande, né, doutor? Eu vi uns resultados seus assim que eu fiquei impressionada. A cirurgia plástica, eu sempre fui apaixonado pela cirurgia plástica. Desde que eu fazia medicina, eu tinha a intenção de fazer alguma especialidade cirúrgica, né? E durante a residência de cirurgia geral, eu me apaixonei pela plástica. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito fã de produzir conteúdos manuais. Eu gosto muito de atividades manuais, de arte, essas coisas, de desenho, de pintura. E desde criança eu tenho uma habilidade, eu gosto de produzir isso, produzir manualmente as coisas. Então, durante a residência de cirurgia geral, eu aliei essa habilidade que eu tinha com esse desejo de fazer a especialidade. Então, acho que casou bem, casou essa habilidade que eu trago lá da infância, que eu desenvolvi durante a faculdade, durante a residência de cirurgia geral, e casou muito bem esse seu dom. Esse casou muito bem, entendeu? Gente, é incrível os resultados que eu acompanhei, que eu tenho visto aqui do Dr. Bruno Calaça. É um grande cirurgião. A nossa nova geração de cirurgiões plásticos aqui no nosso estado está assim cada vez mais impressionante. A gente tem grandes profissionais, o Dr. Bruno, ele faz parte desse quadro aí de grandes profissionais e agora recentemente, há pouquinho mais de um mês, inaugurou a sua própria clínica junto com a sua esposa, a doutora Luana, e que é um casamento perfeito, né? Porque nós temos aí a pediatria, a endocrinologia e a cirurgia plástica, né, doutor? E vou aproveitar para convidar os telespectadores para virem aqui conhecer a clínica. Claro. Assim, a gente fala muito que é um sonho realizado, né? Todo profissional, ele quer ter o seu espaço, né? Durante muito tempo eu trabalhei em outras clínicas, mas sempre com a expectativa de ter o meu espaço, de trazer mais conforto para o meu paciente, de dar uma atenção especial, um cuidado especial, dar um tratamento diferenciado. E isso eu não conseguia, né, em outros locais. Então, eu sempre busquei o meu espaço para eu oferecer o que eu acho que é adequado para o meu paciente, o tratamento que eu acho que é o ideal, o tratamento diferenciado, o cuidado, o saber cuidar com ética, com responsabilidade. Então, aqui a Clínica AME, que é um espaço que a gente fez, eu fiz junto com minha esposa, é um espaço multidisciplinar, um espaço que tem outras especialidades, mas todas elas voltadas para o cuidado, o atendimento humanizado. Então, todos aqui da clínica, todos que trabalham com a gente, são orientados a dar o melhor atendimento e o tratamento humanizado para os nossos clientes. Isso com certeza faz toda a diferença. Parabéns, viu, doutor Bruno? Obrigado, Carla.